Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina com Mateus 10, de 7 a 15. Dirigindo-se às ovelhas perdidas da casa de Israel, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber se alguém que seja digno, de alguém que seja digno, e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se nós olharmos com atenção o texto de hoje que Jesus diz, ele, em primeiro lugar, ele unge e dá autoridade à sua igreja, aos seus apóstolos e toda a sua igreja, poder sobre todo o mal. Olha o que Jesus diz. Primeiro ele diz, dirijam-se antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquilo que nós rezávamos ontem, de que Jesus, ele é revelado por esse povo e é através desse povo que ele anuncia o reino de Deus, porque foi a promessa que daquele povo sairia o Salvador. Mas não só para aquele povo. Agora Jesus, ao constituir os 12 e ao ungí-los e ao os enviar, ele diz, primeiro vão à casa de Israel, mas depois vão a todos os lugares. E disse mais, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Primeira parte que nós devemos entender, a unção que o Senhor dá à igreja sobre todo o mal. Quando Jesus, inclusive, dá o poder de expulsar demônios, o demônio é o grande responsável por todo o mal da humanidade. Foi pelo demônio que entrou o pecado, graças ao diálogo de Adão e Eva com o demônio, a tentação do demônio, a mentira do demônio, que os nossos primeiros pais caíram, e daí veio toda a desgraça. Mas agora o demônio já foi vencido, porque Jesus já tomou a nossa carne e ele deu essa unção. Ele vence a morte, que é o maior inimigo, e deu essa unção à sua igreja, de ter o domínio sobre todo o mal. Quando diz expulsar o demônio, quer dizer, ele era o maior inimigo, é o maior inimigo, mas já foi expulso, já foi dominado, já foi vencido, porque Jesus venceu a morte, e na vitória de Jesus sobre a morte está a vitória sobre todo o mal. E outras recomendações, que aí nessas recomendações tem 2 pontos importantes a refletirmos.
Jesus diz: de graça dai, de graça recebei. Ou seja, não se deve cobrar porque está anunciando a palavra de Deus. Não se deve cobrar porque está dando um conselho, porque está pregando o Evangelho. De graça recebestes, de graça dai. E aí ele diz: não precisa você se preocupar em levar ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho. Não se preocupe com a roupa, porque o operário é digno do seu sustento. Ou seja, são dois pontos importantes. O primeiro, aqueles que são chamados a anunciar o reino de Deus devem fazê-lo porque Deus os ungiu, porque Deus os chamou, mas não são mercenários. Não se pode fazer do anúncio da palavra de Deus o mercantilismo. Não. Não se prega uma palavra porque está se vendendo uma palavra, está vendendo uma palestra, está vendendo uma pregação. Não. Isso não. Porém, Deus sabe, Jesus sabe, das necessidades que os operários do seu reino têm. Por isso que ele disse: não se preocupem, o seu sustento virá das pessoas que vão ouvir a palavra. Ou seja, não precisa cobrar, mas terá o sustento, porque o operário é digno do seu sustento. Jesus está mostrando que todo aquele que é anunciador da palavra, que é um evangelizador, consagrado numa obra, no sacerdócio, ele tem a responsabilidade dada aos fiéis do seu sustento. Ele não precisa se preocupar, ele precisa se dedicar ao reino. Muitos, inclusive leigos, também têm sua vida dedicada ao reino. É natural que recebam para o seu sustento, porque não são anjos, são pessoas ungidas por Deus, dada a elas a unção e o poder de anunciar o reino de Deus, de anunciar a salvação. E a essas pessoas, todos têm a obrigação de sustentá-los, sustentar a obra, sustentar a missão, sustentar a igreja. Por isso a necessidade da devolução do dízimo. Não como pagamento, não, como devolução, como gratidão a tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos dá, e a maior e melhor delas, a sua palavra, que é palavra da salvação. Que compromisso nós fazemos agora? Aqueles anunciadores que anunciem sem estar vendendo o Evangelho, sem estar vendendo a sua missão, mas certos de que terão o seu sustento. E o segundo ponto, nós, que missão nós estamos sustentando? Que operários da messe nós estamos sustentando para o nosso dízimo? Portanto, a fidelidade que nós devemos ter com o nosso dízimo, com as nossas doações, com a nossa contribuição para o reino de Deus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.